Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai aprender como funciona a estrutura de um servidor SAMP. A estrutura do servidor é isso aqui. A pasta VS Code foi criada com a configuração que a gente fez no nosso Visual Studio Code no vídeo passado. As pastas que fazem parte da estrutura de um servidor SAMP são essas aqui, esses arquivos todos, correto? Então vamos se aprofundar neles. O server README, ele conta com algumas instruções para a configuração do servidor, já vai ser explicado a seguir. Depois disso a gente tem o server.cfg. Ele contém as configurações do servidor, são alguns parâmetros que são passados que são lidos depois pelo SAMP server. Dentro dele vamos se aprofundar um pouco. O LAN mode. O LAN mode nada mais é do que a configuração para que se o servidor vai estar ou não disponível para pessoas da mesma rede, em modo LAN. Então se for 0 é false, não vai estar disponível, se for 1 é verdadeiro e vai estar disponível. A rcon password, ela é usada para definir a senha da rcon dentro do jogo. O player que logar com a rcon consegue, por exemplo, reiniciar e desligar o servidor, além de que ele consegue ativar filtros scripts no servidor também. Por isso que é importante você ter uma senha reforçada nele. O max players é a quantidade máxima de jogadores que vão poder entrar no seu servidor, aqui está 50, então só 50 pessoas vão poder entrar. A porta é o número da porta do servidor, o número da porta que o servidor vai rodar. O hostname é o nome do servidor, o nome que aparece lá no nosso cliente do SAMP quando a gente abre e tá lá o nome do servidor. Então é isso. Game Mode. Ele define um arquivo AMX que o servidor vai ligar. A gente pode acessar um deles, o GranLark 1, por exemplo, está aqui no Game Modes GranLark. É esse arquivo que o servidor vai rodar. Correto? O filter scripts nada mais é do que ele vai definir quais filter scripts vão ser carregados quando o servidor iniciar. Eles se encontram nessa pasta aqui, filter scripts. Announce. Define se o servidor vai ser anunciado na aba internet lá do cliente do SAMP. Básico. 0 para false, não vai aparecer, e 1 para verdadeiro, que vai aparecer. Chat login. Ele define se as mensagens vão aparecer no chat, as mensagens que aparecerem no chat vão ficar no log do servidor também. Aqui está false, então não vai aparecer. O WebURL define a URL que aparece no servidor no SAMP Client. Quando adicionamos o servidor lá, fica aparecendo a URL do servidor e é isso aqui que vai aparecer. On-foot rate. On-foot rate, in-car rate e waypoint rate, ela define como que o servidor vai sincronizar essas informações. Isso é um assunto mais delicado, um assunto que a gente vai ver mais pra frente também. String distance. Ele define a distância com que os objetos vão renderizar nos players. Por exemplo, você criou um objeto novo. A distância que você definir aqui vai ser a distância que eles vão ser renderizados para o jogador. Correto? String rate, ele define a taxa de atualização de string, da renderização no caso. Max NPC define o máximo de NPCs que vão poder entrar no seu servidor. O log time format, ele define o formato do que os logs vão aparecer, o horário o formato que o horário vai aparecer dentro dos logs. E a language define a linguagem que o servidor vai aparecer lá no SAMP Client também. Simples. Vamos ver um pouco do resto dos arquivos. SAMP Server, ele é o binário do SAMP. Ele lê as informações que são passadas no server.cfg, esse arquivo que a gente viu anteriormente. E ele faz com que ligue o servidor, basicamente. SAMP NPC é o binário que liga os NPCs que são gravados na pasta NPC Modes, que no caso não está aqui. O SAMP licencia a licença do SAMP, isso aqui pouco importa. O announce.exe, ele anuncia o servidor na parte de internet lá do SAMP Client também. Vamos para as pastas. Pasta script files. A pasta raiz dos arquivos do script. O arquivo dos scripts são os arquivos do nosso game mode. A pasta PAL contém o compilador, que é esses arquivos aqui, e a pasta includes, que são as inclusões que a gente vai fazer de bibliotecas, caso a gente precise. A NPC Modes, que vai rodar com o SAMP NPC.
é aqui que a gente deixa as gravações do que os NPCs vão fazer, caso existam, claro. A pasta includes é a passa para arquivos de cabeçalho do Pawn, tipo, includes é ponto include, né, ponto .inc. A pasta game modes é onde geralmente ficam os arquivos PWN e os arquivos que são gerados quando compilados, os .amx. Filter scripts é onde ficam os arquivos .pwn e .amx dos filter scripts. E basicamente é isso. É importante lembrar que game mode é diferente do servidor. Servidor é toda essa estrutura que a gente apresentou. E game mode é unicamente o script que é compilado. Exatamente esse aqui, nesse caso. É o .amx. E claro que pode ter muito mais que um game mode numa estrutura dessa aqui. Esse foi só um exemplo. Bom, esse foi o vídeo. Na próxima aula a gente vai entrar mais a fundo em relação a como funciona a linguagem Pawn. E não sei se é eu que vou explicar isso pra vocês, mas fiquem ligados. E é isso, até logo.